por que não conseguimos? Talvez você já se fez essa pergunta: por que eu não estou conseguindo? Por que eu estou tendo limitações para alcançar aquilo que eu creio que Deus tem para a minha vida? Não sei se você já lidou com um sentimento de incapacidade, e isso gerou frustração no seu coração, ou dúvidas, que quem sabe são dilemas que você está enfrentando nessa temporada. A pergunta que não quer calar é: por que eu não consigo? O que me falta? Eu quero pregar sobre isso nessa tarde. Fica de pé por um instante, estenda suas mãos, e agora nós vamos começar a preparar o ambiente desses próximos minutos de palavra. Sabe, nós estamos num lugar onde o ambiente é profético, e quando você está num ambiente profético, uma palavra pode mudar a sua vida para sempre. Quando você está num ambiente profético, você está cantando uma canção, e aquela canção ela ser tão libertadora, que você se vê mudando de fase. Quando nós estamos no ambiente profético, o abraço de um irmão pode curar uma dor da alma, pode trazer consolo, o consolo do Espírito Santo, tudo porque nós estamos no ambiente profético. Então comece agora mesmo a aumentar o volume da sua voz. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Comece a preparar o seu coração para a palavra que será pregada. Vamos, aumente o volume da sua voz, intensifique a sua busca. Espírito Santo, Espírito Santo, se move nesse lugar, porque nós temos uma nova semana para viver e vencer. Nós temos uma nova semana para viver e vencer, e nós não queremos fazer desta nova semana só mais uma semana de nossas vidas. Nós queremos viver nessa semana o cumprimento das tuas promessas. Nós queremos viver nessa semana o cumprimento da palavra. Nós queremos viver nessa semana debaixo de céus abertos. Vamos, comece a aumentar o volume da sua voz, estenda mais alto suas mãos e entre num novo nível de batalha espiritual, porque a sua mente, sede da sua alma, ela não é um depósito para os pensamentos que o inimigo tem lançado contra a sua vida. A sua mente, a sede da sua alma, é um depósito para palavras poderosas de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo, e nós damos uma palavra de ordem nesta tarde, que toda influência maligna, toda interferência de Satanás e seus demônios, estão repreendidos agora. Enquanto nós estamos aqui, como família espiritual, adorando o Deus vivo, cuida da nossa família biológica, cuida da nossa saúde física, cuida das nossas finanças, cuida dos nossos negócios, cuida da nossa carreira, cuida, ó Deus, de cada área que envolve as nossas vidas, porque nós estamos envolvidos com a causa do reino. Nosso coração está aberto para receber mais de Ti, em nome de Jesus. Quem crê diga amém, aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode sentar. Mateus capítulo 17, verso 19, Mateus 17, 19, você pode abrir sua Bíblia e também manter aberta aqui nesse texto de Mateus capítulo 17, e na sequência nós vamos pegar desde o versículo 14 e a gente vai até o versículo 22, mas eu quero começar destacando o versículo 19 de Mateus capítulo 17, então abra sua Bíblia ou ligue o seu aplicativo da Bíblia e eu quero ler com você. Diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo?
Mais uma vez. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Esse versículo está dentro de um contexto onde um pai desesperado chega para os discípulos de Jesus, dizendo: aqui está o meu filho está passando por uma grande confusão, ele está em conflito mental, ele está passando por uma crise profunda, e não é de agora, isso vem se arrastando há um bom tempo. Esse é o contexto. E o pai desesperado chega para os discípulos com o filho, dizendo: faça alguma coisa por ele, orem por ele, cure-o, liberte-o, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, e eu não estou conseguindo êxito, esse desespero foi tomando conta do coração daquele pai. E a pergunta dos discípulos, para Jesus em particular, é assim: Jesus, vem aqui, nós estamos no meio dessa multidão, vem aqui no canto, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Por que nós não conseguimos resolver esse dilema daquele menino? Eles chamam Jesus de canto e dizem assim: Jesus, será que está faltando confiança? Será que está faltando fé? Será que está faltando unção? Será que está faltando coragem? Será que está faltando autoridade? Jesus, vem aqui, fala conosco, nos mostra qual é o motivo, o que nos falta. Jesus, não nos deixe enganado. Quem sabe hoje você não está aqui com uma pergunta como essa: Jesus, por que eu não consigo expulsar o demônio que está tentando interferir na vida de alguém? Quem sabe esse não seja o seu dilema, mas outras perguntas como: por que eu não consigo alcançar o tão esperado objetivo da minha vida? Por quê? Jesus, me fala, o que está faltando em mim? O ano está terminando, o que me falta? Por que eu não consigo realizar aquele meu sonho de infância? Sabe, eu vejo tantas pessoas realizando seus sonhos, eu vejo tantas pessoas alcançando seus objetivos, e eu, Senhor, o que está faltando? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo receber a cura da enfermidade que está se arrastando já por meses, ou até mesmo anos? Por que eu não consigo? Jesus, vem aqui no canto, me fala, só entre nós dois, por que eu não consigo acessar um novo romper de fé? O que está faltando? Por que eu não consigo, sabe, passar naquele concurso público? Por que eu não consigo aquela vaga de emprego? Por que eu não consigo, no meio de uma multidão, ser notado? Eu me esforço, parece que eu estou fazendo a minha parte, mas está sempre faltando alguma coisa, parece que nada é suficiente, parece que eu não sou bom o bastante, me falta competência, capacidade. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo encontrar uma mulher para casar? Por que eu não consigo encontrar um homem para constituir família? Por que eu não consigo viver um tempo de descanso? Trabalho, faço, me dou, me dedico, me entrego, mas eu não consigo descansar a minha alma está aflita, a minha alma está abatida, eu ando ansioso, preocupado. Por que eu não consigo, sabe, dar uma parada na minha mente? Parece que eu estou sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. Por que eu não consigo botar a minha vida em ordem? Por que eu não consigo andar por um caminho de uma fé mais radical? Eu vejo pessoas adorando, e eu também quero. Eu vejo pessoas crendo num outro nível que eu ainda não conheço, e eu também quero. Mas por que eu não consigo? O que me falta? Por que eu não consigo firmar as minhas convicções na palavra? Como diz aquele texto bíblico de Jesus, o Sermão da Montanha, aonde faz uma diferença entre o prudente e o insensato, onde vieram o rio, os ventos, sopraram contra aquela casa, a chuva caiu, mas de um, a casa ficou inabalável, do outro, a casa caiu. Por que eu não consigo firmar as minhas convicções num tempo de adversidade? Por que eu não consigo ser batizado no Espírito Santo?
Cada vez que o pastor vai lá e fala para orar em línguas, e a igreja começa a aquecer os seus motores espirituais, a sua musculatura de fé, todo mundo começa a orar em línguas. Por que eu não consigo? O que me falta? Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Se fala tanto sobre ouvir a voz de Deus, mas eu nunca ouvi audivelmente. Jesus, vem cá, me conta, o que está faltando em mim? Bem, estes são alguns, eu poderia ficar aqui horas falando, dos dilemas que uma pessoa que anda com Jesus pode ter que lidar. Quem sabe eu fui citando e você se identificou com um desses dilemas, mas sabe o que eu tenho usado como uma prática para que isso se torne uma grande verdade na minha vida? Fazer declarações de fé em momentos que eu olho e vejo, parece que eu não consigo. Então você vai diante do seu espelho, e você abre a sua Bíblia, e você começa a declarar para você mesmo, não porque eu quero convencer alguém, mas é porque eu quero me convencer. Então você vai diante do espelho, você pega Salmo 23, e você começa a declarar: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Então não é que eu não consigo, porque a palavra de Deus diz que não vai me faltar ânimo, não vai me faltar alegria, não vai me faltar força, não vai me faltar fé, não vai me faltar coragem, não vai me faltar autoridade, porque eu sirvo o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o meu pastor, é Ele que me faz deitar em verdes pastos, é Ele que me faz descansar em águas tranquilas, é Ele quem refrigera a minha alma. O refrigério da alma tem a ver com você não saber como trazer paz para o seu interior, pela pressão que você está lidando. É como se houvesse um calor interno, onde você não está conseguindo lidar com essa pressão. O Senhor refrigera a nossa alma. Então você vai para frente do espelho, e você pega o Salmo 23, e você diz: é o Senhor quem unge a minha cabeça com óleo, é o Senhor quem prepara para mim um banquete, uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então eu vou olhando para mim mesmo, eu vou declarando palavras, eu vou proclamando a verdade bíblica, e isso vai trazendo fé no meu coração, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Dilemas que nós passamos, e que nós temos que começar a usar das ferramentas e estratégias espirituais que nós temos. E você não tem como vencer sem usar da palavra de Deus, que é a sua arma de guerra. Então eu preciso ser convencido, e quando nós não conseguimos o que nós tanto queremos, jamais teremos sequer um motivo para recuar. Sabe o que eu tenho visto ao longo dos anos? Um cristão que, quando está diante de um dilema, ele começa a recuar e perder território. Se você ainda não conseguiu um novo romper, se você ainda não conseguiu uma cura física, se você ainda não conseguiu resolver a dor da sua alma, se você ainda não conseguiu alcançar um objetivo, se você ainda não conseguiu ver a materialização de um sonho, se você ainda não conseguiu orar em línguas, se você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus, pare de achar que só te restou uma única alternativa, que seria recuar. Não, escute, anote isso: recuar não é estratégico para os dias de hoje. Vou repetir: recuar não é estratégico para os dias de hoje. A Bíblia fala duas coisas sobre não recuar. Uma delas, aliás, ela fala várias coisas, mas eu destaquei só dois textos bíblicos, e um deles é: o diabo anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, imagine que você é esse púlpito, e ao seu derredor existe um adversário, um inimigo, que está rugindo como um leão. Só que ele não é o leão, ele está rugindo para te intimidar, mas ele não tem o poder que você
carrega, ele está ao seu derredor. Por que ao seu derredor? Porque ao seu redor, que é mais perto, estão os anjos do Senhor acampados, não só ao seu redor, mas ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor dos seus filhos, ao redor dos seus negócios. Deus destacou anjos ao seu redor, anjos ao seu redor. E o diabo, ele está ao derredor, ele fica tentando encontrar uma brecha, ele fica tentando encontrar uma porta aberta, ele fica tentando encontrar uma oportunidade, e quando ele encontra uma brecha, então ele entra para matar, roubar e destruir. Mas se você, que anda no centro da vontade de Deus, e tem a clareza de que sobre você há um revestimento do sangue de Jesus, o sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te purifica, os anjos estão acampados, trazendo proteção, trazendo livramento. Você tem livramento que você nem imagina. Você estava vindo para cá hoje, Deus pode ter te dado livramento que não passa nem na sua cabeça, porque os anjos do Senhor estão ao seu redor. Então o diabo, ele fica fazendo ameaças para tentar te fazer recuar, porque ele sabe que se você recuar, sabe o que ele ganhou? Território. Diga comigo, território. Se você recuar, ele ganhou território. Por isso que um discípulo de Jesus, olha para mim, nunca recua, nunca recua. Cada culto que você vem, é um território que foi ganho. Você veio domingo passado, você ganhou território. Talvez você não sentiu nada, de repente você não ouviu nada, quem sabe você não percebeu nada, e de repente você pensa assim: parece que isso não mudou em nada a minha vida. Escute, só de você ter vindo, você ganhou território. Você está aqui hoje, gente, olha o calor que está lá fora, você escolheu estar aqui, adorando a Jesus. Sabe o que está acontecendo? Você ganhou território. Você vai vir domingo que vem, não sei se vai estar chovendo, não sei se vai ter um sol como esse, não sei se vai estar nublado, eu não sei nada, só sei de uma coisa: você vai ganhar território. Você fez uma oração simples, antes de sair de casa, para vir para esse culto: Senhor, que esse culto seja o grande culto da minha vida. Senhor, abençoa minha casa. Senhor, que eu possa ter experiência contigo. Senhor, fala comigo. Sabe o que você fez? Você ganhou território. Você vai amanhã trabalhar, e antes de sair da sua casa, você ajoelha do lado da sua cama, e você pede: Senhor, abençoa o meu dia, que o meu dia seja um dia produtivo, um dia de grandes resultados, um dia frutífero, que o Senhor me abra portas que eu não consigo abrir, que o Senhor feche portas que não é uma oportunidade que o Senhor tem para mim. Pai, em nome de Jesus, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Ok, você fez uma oração que ela parece tão simples. Sabe o que aconteceu? Ganhou território. Então o tempo inteiro nós estamos ou ganhando território ou perdendo território. Então cada oração que você faz, um território foi ganho. Cada versículo que você lê um versículo, escute, um território foi ganho. Cada jejum que você faz, sabe aquele jejum de chuchu que você fez? Até aquele jejum você ganhou território, porque tem gente que nem de chuchu faz. Mas hoje você fez de chuchu, mas amanhã você vai fazer já de uma carne, e daqui a pouco você vai ficar 12 horas, e daqui a pouco você vai jejuar 24 horas, e daqui a pouco você vai jejuar 3 dias, porque cada momento você vai ganhando território. Aleluia! Cada música que você canta, nós estamos aqui, nós cantamos umas 4 canções agora há pouco, cada música que você está cantando, você está ganhando território, no mundo espiritual. Cada oração em línguas que você faz, um território foi ganho. Então, meu irmão, a fé no mundo espiritual é uma luta, é uma batalha por um território. Se você ora todos os dias, por 10 minutos, escute, qual é o seu próximo nível? Orar 15 minutos, porque aqueles 5 minutos a mais, foi 5 minutos de território que você ganhou. E o próximo nível é você orar 20 minutos. E o próximo nível é você orar 25 minutos. E você vai ganhando território. Não é simplesmente você orar para cumprir tabela. Não é você orar só para deixar o tempo passar. Mas é porque você vai se conectando com Deus. A sua mente vai sendo formatada por Deus. Você vai tendo uma imersão na palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai te possuindo. Ela vai te possuindo por inteiro. E você vai ganhando território.
Então a sua mente é a mente de Cristo, o seu coração é o coração de Deus, aleluia. Mas por que não conseguimos tantas coisas? O que nos falta quando nós estamos diante dos dilemas da vida? Aqui, os discípulos chegaram para Jesus, e a gente volta para o texto, chamando de canto, fora da multidão, e dizendo: Jesus, por que nós não conseguimos? Ou o que está faltando na gente? Então eu quero falar sobre 4 coisas, aqui com base nesse texto, que estava faltando para os discípulos de Jesus. 4 coisas, e que se nós identificarmos que essas coisas, quando faltam, é uma perda de território, nós vamos começar a fazer uma engenharia reversa, e nós vamos em busca dessas coisas que estão faltando, porque quando nós encontramos ou alcançamos as coisas que estão faltando, esse território foi ganho, e nós começamos a encontrar resposta para as perguntas do porquê nós não conseguimos. Então a primeira coisa que estava faltando para eles, se você estiver anotando, anote isso: falta um pouco mais de intrepidez. É isso mesmo, falta um pouco mais de intrepidez. Uma pessoa que ela é movida pelo Espírito é uma pessoa intrépida. O que a Bíblia fala sobre isso? Já já nós vamos ler um texto que ele é explícito, mas eu quero primeiro ler Mateus capítulo 17, versos 14 ao 16. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eu os trouxe até um irmão da igreja, mas ele não resolveu o problema do meu filho. Eu o levei até um culto, e as coisas ainda não aconteceram. Então veja, quando a Bíblia fala sobre intrepidez, ou intrepidez no Espírito, significa a disposição que uma pessoa tem para agir com plena confiança em Deus, apesar das adversidades, apesar das lutas, apesar das crises. Significa que ela está tomada por uma coragem absoluta na sua fala, ela está tomada por uma coragem absoluta no seu olhar, ela está tomada por uma coragem absoluta no seu posicionamento. Sabe quando você está diante de uma pessoa que ela está intrépida, ela está cheia de Deus, ela está cheia do Espírito, você chega diante dela e você percebe que o olhar dela já te atravessou, a palavra dela penetrou o mais profundo do seu ser. Isso significa que há um espírito de ousadia que toma a mente, há um espírito de ousadia que toma a boca, há um espírito de ousadia que toma o corpo. Quando nós estamos promovendo ou abrindo as portas da igreja para o pastor Luciano Subirá vir e trazer um seminário sobre o cuidado com o corpo, nós estamos querendo ensinar a igreja sobre como nós devemos ser intrépidos, cheios do Espírito, aonde a nossa mente, ou o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito são tomados por inteiro. Quando isso acontece, a pessoa que ela está na intrepidez do Espírito, ela ora na certeza que receber é só uma questão de tempo. Ela adora na certeza que a sua libertação é só uma questão de tempo. Ela jejua na certeza que ouvir a voz de Deus é só uma questão de tempo. Ela busca a presença do Espírito Santo, porque ela tem uma certeza que o batismo no Espírito Santo é só uma questão de tempo. O que é isso? É quando você está carregado de uma intrepidez no Espírito, só aguardando o tempo da gestação, seja de um sonho, seja de um objetivo, seja de algo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida. Aqui a Bíblia fala de um pai desesperado pelo estado do seu filho. Você consegue imaginar o que esse pai deve ter sofrido? Se coloque no lugar dele. O que você é capaz de fazer por um filho? Esses dias o Vitório chegou mancando. O que foi?
Eu estou com muita dor no meu pé. O que aconteceu? Você já vai olhar, se tem um rasgo. O que foi? Eu pisei numa pedrinha. Não é assim? Aí o pai já se derrete todo. Agora imagine você estar tendo que lidar com um filho naquela condição. Quantas coisas aquele pai tentou fazer para ver o seu filho bem. E esse pai viu o seu filho caindo nas mãos dos discípulos. Tem coisas que vão cair na sua mão quando ninguém mais der volta. Tem coisas que vão chegar até você quando as pessoas não conseguem mais resolver. E quando isso chegar, será que nós vamos agir como os discípulos? Jesus, vem cá, por que nós não conseguimos? O que está nos faltando? Então o pai chega desesperado para Jesus dizendo: os discípulos não deram volta, os discípulos não resolveram. O que está faltando? Está faltando um pouco mais de intrepidez do espírito. Está faltando ter a mente possuída pela palavra de Deus. Está faltando orar como quem ora com a certeza que vai resolver, que vai expulsar os demônios, que vai avançar como nunca. Como quem fala, impõe as mãos, anda no sobrenatural e tudo acontece. Intrepidez do espírito. Olha o que diz o texto de Efésios capítulo 6, versos 19 e 20. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez. Vou repetir: para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo preso em cadeias, Paulo algemado, Paulo acorrentado. A sua oração não era: Senhor, me livra do estado que eu me encontro. Não, é: Senhor, me dá intrepidez do espírito, para que apesar da minha situação, eu continue falando com ousadia, eu continue pregando o Evangelho, eu continue vivendo por fé, apesar das minhas lutas, apesar dos meus desertos, apesar dos enfrentamentos, apesar da afronta, apesar dos conflitos. Senhor, eu não quero perder a chama no meu coração. Paulo estava preso, mas continuava sendo um homem destemido. Paulo estava algemado, mas continuava sendo um homem ousado. Porque o próprio Paulo, certa vez disse, que ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. De poder, de amor e de equilíbrio. Então Paulo estava orando: Senhor, não me deixe recuar, apesar da minha condição desfavorável. Por que não conseguimos? Porque está nos faltando um pouco mais de intrepidez do espírito. Faz sentido? Por que não conseguimos? Segundo, se você estiver anotando a notícia, falta um pouco mais de referência. É isso mesmo. A maior crise da geração atual é crise de referência. Quem são as tuas referências de fé? Quem são as tuas referências de negócio baseado na palavra? Quem são as suas referências de como você viver uma vida saudável? Então Mateus 17, do 17 ao 18, respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha o que Jesus diz: tragam-me um menino. Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Sabe o que está faltando? Pessoas que têm Cristo como seu maior modelo de referência. Discípulos de Jesus, que para de olhar para o lado, que para de olhar as circunstâncias, que para de olhar para o problema, que para de olhar para a crise, que para de olhar para o passado e olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Então Jesus chega para aquele pai e ele começa a declarar: ah, que geração incrédula e perversa. A incredulidade e a perversidade
associada à fuga da responsabilidade. Por que eu não estou conseguindo fazer o que eu fui chamado para fazer? Sabe o que Jesus estava dizendo? Traga-me o menino. Em outras palavras, ele está dizendo assim: traz o problema aqui para mim, traz a tua dor aqui, vem com ela, traz o teu problema aqui na igreja, vamos, traz aqui. Tem gente que diz assim: você já viu lá na igreja? Agora aquele cara foi para a igreja, como pode? Agora ele está pensando que ele é um santo. Aquela igreja agora recebe todo mundo, e as pessoas, elas acham que porque estão indo lá, sabe, elas querem aparentar uma imagem que elas não viviam no passado. Deixa eu te falar uma coisa: essas pessoas estão vindo para cá porque Jesus disse para aquele pai desesperado: traga-me o menino, traga-me o problema, traga-me a crise. Então deixa vir os adúlteros, deixa vir os drogados, deixa vir os corruptos, deixa vir os desajustados, deixa vir aqueles que estão com seus casamentos com problemas, deixa vir, vem mesmo. Por quê? Porque Jesus diz: traga-me o menino, traga-me o problema, porque aqui tem solução. Tem solução, tem libertação, tem cura, tem milagres, tem transformação de vida, tem salvação. Jesus estava dizendo: parem de terceirizar as soluções, para de transferir para a escola a educação do seu filho, a espiritualidade para a igreja, a provisão para o negócio. Não, Senhor, por que nós não conseguimos? Porque vocês estão fugindo da responsabilidade que eu coloquei em suas mãos. Veja, o que é mais fácil? Você ler a Bíblia todo dia, estudar a Bíblia todo dia, ser cheio do Espírito todo dia, ou você vir num domingo, vendo aonde que tem um irmão liberando uma profecia para a sua nova semana? O que é mais fácil? Tem gente que só vive de profecias, tem crente que só vive de eventos. Sabe que nós temos que viver do arroz com feijão, dá mais trabalho, mas gera crescimento. Então você tem que ir para a palavra todo dia, para a oração todo dia, para o jejum com frequência, para o culto toda semana, porque você está ganhando território. Ganhando território, aleluia. Até quando estarei com vocês? Até quando vocês vão ficar esperando por mim? O filho só faz o que vê o pai fazendo. Está faltando referências de pessoas que subam nos púlpitos e preguem a mensagem que transforma a vida dos irmãos. Faltando referência de pessoas que profetizam com intrepidez, que estão movidos pelo Espírito, que não tem medo de liberar a verdade. Referência de pessoas que oram pelos doentes, ou que oram pela sua própria saúde, antes mesmo de tomar o seu próprio remédio. Você não precisa parar de tomar o remédio, você só não pode deixar de orar. Referências de pessoas que andam na contracultura dos valores do mundo. Está faltando referência de pessoas que cantam e o céu abre, que profetiza e Deus fala. Pessoas que leem a Bíblia e a letra é vivificada. Referência de pessoas que aconselham e com uma sentada, aquele que está sendo aconselhado tem a vida mudada para sempre, em meia hora de conversa. É isso. Esses dias eu estava descendo do avião, eu tinha ido pregar num lugar, não lembro onde, e eu estava distraído, porque eu estava com pressa, e já com a minha mala de bordo, minha mochila, pegando o celular, já respondendo mensagem, e eu fui andando, e de repente eu entro numa porta, e quando eu me dou conta, eu falei, não, mas eu entrei na porta errada. Aí quando eu olho para trás, todo mundo que saiu do avião estava atrás de mim, tudo na porta errada. Aí eu olhei para trás e falei assim, gente, eu errei. Vamos embora? Todo mundo de novo agora, vamos achar o caminho certo? Sabe?
Tem horas que nós, como pais, estamos entrando em portas erradas e não estamos percebendo que os nossos filhos estão tudo vindo atrás. Que como marido, estamos entrando em portas erradas e não estamos percebendo que a nossa família está tudo nos copiando. Como crentes, estamos entrando em portas erradas e vendo uma geração toda nos acompanhando. E quando a gente olha para trás e vê, a gente se assusta e começa a se perguntar: por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Aonde estão as referências? Então, primeiro, falta um pouco mais de intrepidez. Segundo, falta um pouco mais de referência. Terceiro, por que nós não conseguimos? O que está faltando? Falta um pouco mais de confiança. A igreja que ela é intrépida, que tem Cristo como referência, é uma igreja confiante, que marcha triunfante. Mateus capítulo 17, verso 19, então eu volto para o texto que nós abrimos essa palavra. Então os discípulos aproximaram de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Por quê? Você consegue fazer perguntas perigosas para Deus? Porque quando você chega para Jesus e fala assim: Jesus, por que eu não estou conseguindo expulsá-lo? Esse tipo de oração é uma oração perigosa, porque ele pode te dar uma direção perigosa, e você vai precisar aumentar o seu nível de confiança. A pergunta é: o que está faltando na gente? O que está faltando para o nosso grande romper? Por que a gente ora e os demônios não saem? Por que a gente faz e as coisas não acontecem? O assunto pode não ser sobre expulsar demônios, mas pode ser: por que eu não consigo prosperar no meu casamento? O assunto pode não ser sobre expulsar demônios, mas quem sabe seja: por que eu não estou conseguindo ver unidade na minha família? Pode não ser sobre expulsar demônios, mas pode ser sobre por que nós não conseguimos nos entender dentro de casa. O que está faltando? Pode não ser sobre expulsar demônios, mas sim sobre por que eu não consigo fazer os meus negócios fluírem, ou alcançar um novo nível nas minhas finanças, ou ainda me livrar dos vícios. Nós estamos indo para o nosso último batismo de 2024, quem sabe esse tem sido um dos dilemas daqueles que estão sendo preparados para o batismo. Eu estou quase me batizando, mas eu ainda estou preso em algo que está trazendo culpa no meu coração. Por que eu continuo amarrado? Por que eu não estou conseguindo me ver livre disso? É hora de você tomar uma decisão confiante, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e você vai para o dia 23 de novembro, confiante, descer as águas do batismo. Aleluia! Uma vez, eu estava numa conferência de cura interior, eu era recém-casado com a Andréia, e nós estávamos numa madrugada, e de repente o Espírito Santo caiu naquele quarto de hotel, era o interior de São Paulo, e eu comecei a ser tomado pela presença do Senhor, e o Espírito Santo começou a me convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque é Ele quem convence. Ele começou a me lembrar da minha infância, Ele começou a tirar toda a sujeira de dentro de mim, e eu comecei a ter uma experiência tão profunda, como se a minha alma estivesse sendo rasgada, e tudo veio à tona. Andréia ficou assustada, foi ao quarto ao lado, chamou a pastora Maris e falou: mãe, me ajuda. E quando ela chega no quarto, o Senhor começa a me trazer à lembrança muitas coisas do meu passado, e eu passei a ter um momento de confissão. Sabe, tem muitas pessoas que têm os pecados perdoados, porque quando nós confessamos o pecado a Deus, nós somos perdoados, mas tem gente que mesmo confessando a Deus, continua carregando uma culpa no seu coração. Sabe o que está faltando? Está faltando confissão, porque em Tiago capítulo 5 verso 16, diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Uma coisa é ser perdoado por Deus, outra coisa é ser curado por Deus. Nós somos perdoados quando confessamos a Ele, mas nós somos curados quando nós confessamos uns aos outros. E a Bíblia ainda diz nesse mesmo texto: e a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. Sabe o que aconteceu naquele momento?
A culpa do passado foi embora. Sabe o que voltou? Confiança. Então você entra na presença de Deus com confiança. Tem gente que está com pouca confiança, porque precisa resolver coisas da sua vida. Então está faltando confiança, porque o Senhor, Ele quer trazer cura para o seu coração, Ele quer trazer libertação para a sua alma. Quantos creem nisso? E para finalizar, por que nós não conseguimos? Porque falta um pouco de intrepidez, porque falta um pouco de referência, porque falta mais confiança, e para terminar, falta um pouco mais de ousadia. Ousadia. Mateus capítulo 17, versos 20 e 21, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Essa resposta está ligada a qual pergunta? A pergunta do porquê nós não conseguimos expulsar. E a resposta foi: porque a fé que vocês têm é pequena. É pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Andar com Jesus é uma aventura incrível, porque uma das coisas que diferencia a fé cristã, olha para mim, é o poder de Deus. Diga comigo: poder de Deus. A palavra poder está escrita 120 vezes no Novo Testamento, e a origem dela no grego é dunamis. Diga comigo: dunamis. E sabe o que significa dunamis? Dunamis vem da palavra dinamite ou dínamo. Quando você recebe o poder de Deus, porque te falta mais intrepidez, e você cria mais ousadia, você tem mais confiança, você acessa a presença de Deus com confiança, sabe o que acontece? Deus libera uma dinamite na sua fé, e a sua fé se manifesta como uma explosão de testemunho. Isso tem a ver com ousadia. Ousadia. Aleluia. Então uma pequena fé é capaz de fazer coisas grandiosas. Diz o texto: poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Poderão dizer a esta doença: doença, eu te repreendo em nome de Jesus, e essa doença ir embora. Você poder dizer a esta tempestade que cesse imediatamente, e a tempestade se acalmar. Escute, você está autorizado a usar suas palavras como uma dinamite, porque nada será impossível para vocês. Aleluia. Um poder que produz uma energia. Dínamo tem a ver com uma produção de energia, ou seja, quando você ousa crer no poder de Deus, há uma produção de fé no seu coração, e você ousa mais, arrisca mais, crê mais, ora mais, ocupa mais espaço, porque você está ocupando territórios. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Por que não conseguimos? Porque falta um pouco mais de intrepidez, falta um pouco mais de referência, falta um pouco mais de confiança, falta um pouco mais de ousadia. Mas hoje, você entendendo o que falta, você vai começar a receber mais intrepidez do Espírito. Fique de pé, você vai começar a receber mais confiança de Deus, mais ousadia, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.